Hoje, como é a última noite desse seminário, desde já nós queremos agradecer. Pastor Juscelio, pastora Luciana, deixaram filhas, família, ministério, cidade, para vir aqui nos abençoar. Somos gratos a Deus pela vida de vocês. O desejo do nosso coração é que Deus continue, sabe, fazendo através de vocês, aonde vocês pisarem a planta dos pés, ali o Senhor esteja manifestando a glória dele, o propósito dele e a vida dele. Amém? Vamos abençoar mais uma vez a vida desse casal, dessa família? Vamos lá? Levanta a sua voz, abençoa ele, irmãos, de todas as formas que você puder. Deixa Deus usar a sua boca. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela vida do teu filho, tão precioso, família tão preciosa, ministério chamado, depósito, tesouro, onde o Senhor tem derramado, Senhor, as suas riquezas, a voz do céu, nós temos ouvido. Aleluia. Graças a Deus. Bom estarmos de novo juntos. A gente está vivendo um momento muito especial aqui, por causa da comunhão e estar com essa família tão preciosos. E tem sido muito gratificante, porque a gente caminha em alguns lugares pelo encargo, o ofício, o chamado. Então, mas tem alguns lugares que Deus nos dá um refrigério, por causa da reciprocidade do dar e receber. É tão lindo. Eu quero dizer, pastor, que aqui é um desses lugares que a gente passou e está tendo refrigério, reposição. Como é bom a partilha, como é bom a partilha, como é bom o dar e a receber. Por isso que a gente precisa se mover. A igreja, ela é um organismo e ela precisa se mover. Existem dois cursos no reino do Espírito. Existem dois mundos: o mundo de Deus e o mundo caído do homem. O mundo caído do homem, ele é governado pelo príncipe desse mundo. E o mundo de Deus, ele é governado. Quando Jesus disse que ele veio recuperar o que se havia perdido, a primeira ideia que a gente tem é que Jesus veio recuperar o homem. Mais do que recuperar o homem, Jesus veio recuperar o governo de Deus sobre a face da terra através do homem. Quando o homem caiu, Deus não perdeu só o homem. Deus perdeu o governo sobre a face da terra. Deus perdeu o governo? Sim. Aquilo que ele escolheu, na soberania de Deus, na supremacia de Deus, até o diabo é o diabo de Deus. Mas naquilo que Deus construiu, quando Deus perdeu Adão, Deus perdeu o governo dele sobre a face da terra, porque o mundo de Deus está intacto. O mundo do homem é que caiu. Deus criou um mundo para um homem, para Deus governar através do homem, e o homem deu esse governo ao diabo. Quando Adão decidiu se mover nesse mundo independente de Deus, ele recebeu uma adoção.
Por isso que Jesus, ele veio e deixou claro todo o tempo que ele veio vencendo como filho do homem e não como filho de Deus. Porque Jesus não devolveu para Deus o homem só. Jesus devolveu para Deus o governo de Deus através do homem, porque ele, como filho do homem, porque quem entregou ao diabo foi o filho do homem, quem teria que recuperar o filho do homem? E no governo do homem, nesse cosmos caído, existe um curso, está em Efésios capítulo 2, que fala sobre o curso desse mundo, que opera nos filhos da desobediência pelo príncipe desse mundo. O que é um curso? É um fluxo. É como um curso de um rio. Se você jogar uma bola no rio, um balde, você não precisa dizer para a bola, olha, lá na frente o rio faz uma curva para a direita. Precisa. Porque já existe o curso do rio. Uma vez que caiu algo no curso do rio, ele vai dar nesse lugar. Então, uma vez que uma pessoa está no curso desse mundo, já não importa se ela é espírita ou evangélica, se ela é um estuprador, ou se é uma pessoa socialmente correta. No curso desse mundo vai desembocar tudo no mesmo lugar. Se o inferno é como Jesus diz que é, que diferença vai fazer naquele dia para o Hitler, vamos pensar assim, se ele não foi salvo, e para um homem socialmente correto? Que diferença vai fazer a hora que o fogo queimar no corpo e o corpo não se consumir? Vai fazer alguma diferença? E tem gente que diz assim, ó, pastor, tem um amigo, tem um cunhado, pessoa fantástica, gente boa, gente finíssima. Olha, pastor, só falta Jesus. Jesus. Como se Jesus fosse o fim do fim, o cara é bom por si mesmo. Não, se falta Jesus, só falta tudo. Se falta Jesus, só falta tudo. Porque só Jesus te tira do curso desse mundo para colocar no curso de Deus. E qual é o curso desse Deus? A Bíblia fala, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalado. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O que alegra a cidade de Deus não é o rio, mas a corrente, o curso, o fluxo. O fluxo de Deus. E quando você está num lugar de partilha, de dar e receber, irmãos, todo lugar que você chegar, todo lugar que você for, ainda que exista um rio entupido, há um filete d'água passando em algum lugar. Quando você chegar num lugar, numa cidade, pergunte, Senhor, o teu rio está passando aonde aqui? O teu filete de água se existe, mas está passando aonde? Nossa filha foi estudar agora não, já faz 2 anos que ela está estudando fora. E foi no Instituto Bíblico, são 40 nações, é um lugar muito grande. E eu disse, minha filha, não é por ser um instituto bíblico, não é por ser um lugar que ensina a Bíblia, teologia, que o rio está se movimentando. Minha filha, quando você chegar lá, procure saber aonde que o rio de Deus está passando. Que às vezes dentro da sala de aula de quem está ensinando Bíblia, o rio não está passando ali. Às vezes na kitnet do teu lado tem 2, 3 jovens incendiados que ninguém sabe e o filete do rio está passando ali. Você pode, por quê? Porque o reino de Deus é invisível. Irmãos, quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria enxergou o rio, Marta não. Marta não viu. Porque Marta representa uma igreja que já tem a sua própria funcionalidade. Se Jesus chega ou não chega, não faz diferença, porque ela já arrumou uma vassoura para trabalhar.
Agora na igreja de Maria, quando ele chega, para tudo. E Marta foi reclamar com Jesus. Jesus, o senhor não está vendo. Marta não ficou brava. Só porque Marta não ficou brava porque Maria parou para adorar Jesus. Marta ficou brava porque Maria parou de funcionar no sistema dela. Sempre tem um rio passando. Às vezes está passando no seu lado. Às vezes está passando no seu lado. Sempre tem um filete de rio. Porque é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você pode estar num lugar tenebroso. Se não tiver ninguém de Deus lá, se tiver um lugar de trevas, é capaz de ter uma gaiola e um passarinho todo dia cantando e Deus falando com você nele. É um filete de rio. Deus está em algum lugar. É um bom momento. O Senhor está estabelecendo alguns fundamentos específicos para aquilo que Ele quer fazer. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias, sabe quando a Bíblia fala que nos últimos dias, por multiplicar, nos últimos dias, a ciência se multiplicará, não é o que está escrito? E nós já vimos a ciência evoluir, mas igual esses dias não existe. Até uns 50 anos atrás aí, para mudar, para ter um avanço em alguma coisa, era até 100 anos atrás, tudo era praticamente a mesma coisa. Depois, com a Revolução Industrial, coisas começaram, mas quando se descobriu o mundo virtual, é uma doideira o que está acontecendo. Tem coisas que há 15 anos atrás não podia acreditar, imaginar que hoje estaria acontecendo. Não é verdade? A gente nem se atualiza mais, porque aquilo que você acha que tem uma novidade para contar, já vem outra que você já está atrasado. Porque a ciência se multiplicará. Agora a ciência não está se multiplicando só para sinalizar que é os últimos dias. A ciência se multiplicando está ensinando sobre o reino do Espírito, sobre a vida funcional do reino do Espírito. Irmãos, o mundo virtual, ele veio para ensinar para mim e para você sobre o reino do Espírito. Porque a Bíblia diz que eu e você somos abençoados com todas as bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestiais. Agora diz para mim, aonde que é a região celestial? Você sabe? Já viu? Já apalpou? E como que é o mundo virtual? O cara diz que tem não sei quantas fotos, não sei quantos vídeos, não sei quantos e-mails dele que está na nuvem. Onde é que é? Você toca? Mostra para mim. Você pega, você apalpa, sabe onde é que é? Não, você não sabe. O que acontece? Você acessa. Isso é regiões celestiais. Você não toca, você não pega, mas você acessa. Por isso que o cara aperta um botão aqui no computador, desliga uma máquina no Japão. É assim, quando você entra nas regiões celestiais, você pode trazer cura, libertação para alguém, não sei aonde, porque o mundo virtual só está te mostrando como funciona. O mundo espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não entendo nada de mundo virtual. Os irmãos até desistiram de já tentar me ensinar. Eu ia para a escola só para comer merenda, pegar piolho, eu não sei, essas coisas difíceis para mim. Só que eu aprendi poucas coisas. E uma das coisas que eu aprendi foi no computador de tecla, o tal do Ctrl+C e Ctrl+V. Que é quando você cola e copia. Você vai na internet, em alguma coisa interessante para você, você cola, você traz para o seu computador e copia. Para quando você precisar, tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Num ambiente desse, Deus abre um Wi-Fi. Todos têm acesso. E todos aqui têm acesso. E todos fazem um Ctrl+C. Poucos vão para casa fazer o Ctrl+V. Poucos vão pegar isso aqui e vão para casa, entrar num quarto,
para fazer o Ctrl+V. Sabe o que acontece? Em dias difíceis, céus de bronze, que você não tem sinal, que não tem Wi-Fi na situação, no ambiente, no lugar que você está. Você sabe que existe a solução, mas você não tem acesso, porque está sem Wi-Fi ali, porque a situação é negra. De repente vem alguém e tem a solução. Diz, mas como que você tem a solução? Sabe aquele dia que abriu um Wi-Fi para todo mundo, você teve acesso? Eu fui para casa, fiz o Ctrl+V. Entrei no meu quarto e baixei no meu espírito. Hoje estou sem internet, mas já está dentro do meu sistema, eu posso acessar. E em um ambiente desse, às vezes Deus usa como um roteador, que te dá um acesso. Cara, mas o véu foi rasgado. Há um caminho aberto, você pode ter a sua própria senha, o seu próprio Wi-Fi. Você precisa promover o teu acesso. E nós estamos vivendo guerra, irmãos, que nunca vivemos antes, principalmente na família. E tem coisas hoje que o pastor quer acessar aqui e não dá. Daí vem alguém que entende um assunto, pastor, você precisa baixar um aplicativo. Sabe quando Deus está dizendo que está sendo um fundamento? Deus está baixando um aplicativo novo no seu espírito para você acessar o que Ele tem para esse tempo. Amém. Tem gente que não acessa porque está lá atrás. Irmão, eu sou ruim nesse negócio aqui. E no começo mesmo eu era pior ainda. Agora eu já sei ligar, desligar, agora bater foto, essas coisas. Mas eu estava mexendo na internet e de repente aquele negócio não ia mais. E eu só sei acessar o site do Terra e o site da Globo. E sei entrar numa reportagem e voltar. Se dali eu for mais para frente, já não consigo voltar. Eu estava ali olhando e de repente aquele negócio não ia mais. E eu com vergonha já de falar para a Luciana, para as meninas, porque é um negócio que humilha, esse negócio de mundo virtual, humilha a gente fica 40, 50 minutos tentando se mover numa situação, não consegue, vem uma criança de 10 anos, aperta uma tecla, aparece, volta, mas isso é terrível, cara, coisa humilhante isso aí. E eu disse, linda, eu sei que eu não sei mexer nisso aqui direito, mas alguma coisa que está errada, que eu não consigo acessar uma reportagem que eu queria aqui. Aí a Luciana disse assim, amor, você tem dificuldade, mas agora você não iria conseguir mesmo. Por quê? Amor, caiu a internet. Essa página que está aí já é antiga. Sabe quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor? Tem gente que a internet já caiu, ele está com notícia atrasada do céu e quer se mover naquilo. É preciso atualizar o teu software, meu. Aleluia! Porque nos últimos dias a ciência se multiplicará. Não vai se multiplicar só para mostrar que é os últimos dias. Deus está te ensinando sobre o reino do Espírito. Tem que acessar a nuvem, cara. Aleluia! Tem que aumentar a capacidade do HD. E como que eu faço isso? Suporta uma crise. Responda bem a uma crise. Que Deus aumenta o teu HD, coloca um aplicativo novo, te introduz em coisas novas. Ou senão você fica com aquele testemunhozinho de 20 anos atrás que pega o microfone. Irmãos, eu fumava, bebia, batia na minha mulher. Hoje não fumo, não bebo mais e não bato mais na minha mulher. 3 anos depois, irmãos, eu fumava, bebia, batia na minha mulher. Hoje não bebo mais, não fumo, não bato mais na minha mulher. 10 anos depois o cara tem o mesmo testemunho. Você já viu que tem gente que depois de 20 anos o cara ainda é o ex alguma coisa? Depois de 20 anos de fé ainda está mostrando tiro aqui, tiro. Oh, meu Deus, só tem história para contar daquilo que o diabo fez. E em Deus não tem nada para contar não. Irmão, Saulo foi Saulo por 3 capítulos. Depois ele foi Paulo. O cara tem mais coisa para contar esplendorosa do que o diabo fez. Não, a gente é um ex alguma coisa por uns 2, 3 anos. Depois ele tem que ser o que ele é. Agora em Deus é o que tem que ser a novidade dele. Amém. Aleluia. Precisamos atualizar o nosso software, meu. Aleluia. Dá uma cutucada assim, irmão, atualiza. Aleluia.
Amém. Baliza. Oh, meu Deus. E é interessante que quem é bom nisso tem uns atalhos, você já viu? Meu Deus. Eita, vou parar por aqui. Bom, se você soubesse o quanto que eu não sei sobre essas coisas, eu não sei mesmo. Os irmãos já desistiram de me ensinar. É uma coisa muito interessante que acontece conosco. Agora nós estamos para ir para os Estados Unidos. Estão encaminhando eu e a Luciana para ir para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, o irmão assim: pastor, qual é o nível do teu inglês? Eu digo: é o mesmo do meu mandarim. Eu não sei nem dar o bom dia. É o Senhor que vem. Não tem gente lá que fala inglês. Eu digo: tem um monte, mas Deus está mandando ele. Eu já vi o desânimo na cara dele, do pastor que vai ser o pastor dele. Meu filho, te contente, é isso aí mesmo. Eu fiquei me perguntando: se Deus só vai mandar eu e a Luciana para lá, já estamos velhos, como é que eu vou aprender esse tal do inglês? Eu não sei nem falar o português direito. Eu falo bem o peixerês lá de Itajaí: cash, não cash, diz nego. Agora, verdade, um dia eu fui pregar um retiro na Bola de Neve. Podemos conversar um pouquinho, né, pastor? Depois nós pregamos. Fui pregar um retiro na Bola de Neve. E tinha um australiano lá, casou com uma brasileira. Eu preguei na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, e era mesa de 2 para 2 casais. No meio-dia do sábado, caiu nós, eu e a Lulu, e o casal ali. Ele era australiano. Ele assim: ó, pastor, eu compreendo tudo que brasileiro fala, mas o que você fala eu não compreendo nada. Digo: querida, é assim, irmão, porque eu falo peixerês e tenho que traduzir para o português para depois chegar no teu inglês, e é muito longo. Vai recebendo no espírito. Mas eu fiquei me pensando: Deus, o que o Senhor vai fazer com a gente lá? Porque não tem lógica. Aí eu comecei a olhar para trás e vi que tudo na minha vida até aqui em Deus não teve lógica. Eu vou exigir que tem lógica agora? Tudo até agora não teve lógica. Irmão, se algum de vocês souber o meu grau de escolaridade, talvez vocês nem viriam aqui. Mas Ele ainda levanta as coisas loucas para confundir as sábias. Eu não estou fazendo um tributo de louvor ao não estudo, porque me faz muita falta. Me faz falta. Eu acredito que Pedro não conseguiu ir longe como Paulo foi. Não foi porque Paulo era mais espiritual que Pedro. Irmão, um cara que a própria sombra cura. Pedro não perdia nada para Paulo. Mas seu crescimento intelectual, racional era muito curto. Então ele não foi onde Paulo pôde ir. Por isso estude, se prepare. Mas se porventura algum percalço isso não acontecer, Deus continua sendo Deus, e o que Ele vai fazer, Ele faz, e ponto final. E aquilo que Deus pode fazer na tua vida em 1 ano, você não conseguiu fazer em 30. Por quê? Porque em Deus, irmãos, no reino de Deus, Adão já nasceu grande. No reino de Deus, Adão pegava uma goiaba, aparecia outra no lugar. Porque no reino de Deus, no mundo da eternidade, você para pensar que 1000 anos aqui é como um dia na eternidade. Você pega, pastor, pensar que um dia na eternidade, 1000 anos aqui. Agora divide 1000 por 24. 1000 anos por 24, para ver quantos anos dá 1 hora. Ou divide por 60 minutos e vai ver quantos anos dá 1 segundo, 1 minuto.
Não tem como a gente fazer conta. Eu fico pensando quando Jesus chegou na casa de Zaqueu. Zaqueu disse assim: Senhor, eu vou sair, vou pagar tudo que eu devo. Tem gente que acha que Zaqueu era um endividado. Eu não sei, não vou entrar nesse mérito. Se eu fosse Jesus, na minha justiça, eu ia dizer: olha, Zaqueu, eu vou fazer o seguinte: você vai, acerta com todo mundo, paga todo mundo, traz as promissórias aqui, carimbada, pago, que eu vou liberar algo sobre a sua casa. Isso se eu fosse Jesus, mas o meu Jesus e o teu, o cara nem se coçou. O cara não sei se tinha dinheiro, ele não pegou dinheiro, ele não tinha pago ninguém, ele não tinha acertado nada. Só porque ele alinhou o coração dele com o céu, Jesus já disse: hoje a salvação entrou nessa casa. O céu já liberou recursos pelo alinhamento do coração. Quando você alinha o coração, aqui às vezes, irmãos, a gente está pregando sobre família. Eu vejo no rosto de algum pensando assim: se eu tivesse escutado isso uns 20 anos atrás, se eu tivesse acesso, irmãos, alinhe o seu coração com Deus, para você ver o que Deus pode fazer. Quando um homem e uma mulher alinham o seu coração, naquele dia Zaqueu não pagou ninguém, só alinhou o coração, e o céu já começou a liberar recursos sobre a sua casa. Hoje, agora, a salvação entrou nessa casa. Irmãos, a gente diz que, alguns dizem, feliz foi o ladrão da cruz, morreu, foi direto para o céu. Irmão, feliz foi você que alcançou salvação e ainda pode reparar as coisas que o ladrão da cruz não pôde reparar. O ladrão da cruz salvou a si, mas deixou uma dívida para a sua linhagem. Agora eu e você, não. O Senhor está nos dando condições de sermos remidores. Homens e mulheres remidores. E que entendemos que podemos entrar em remissão por quê? Por causa do perdão que visitou a nossa casa, a nossa vida. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos? O que você acha? Acho que Samuel, 2 Samuel, capítulo 30, eu acho. Ei, glória. Espírito Santo. Quem foi que te enganou e disse que era Samuel, hein, gente? Eu acho que é 2 Reis. Vai que é 1, vamos ver, gente. Não, vai ser 2 mesmo, que eu acho que os outros nem 30 não tem. Vou ver se é 29 ou 30. Mas é 2. Nem 2 Reis. Eita. Quando a gente não decora antes de sair de casa é terrível. Acho que é 1 Samuel, então. Irmão, está na Bíblia. 1 Samuel. E para você achar rápido, 1 Samuel vem antes de 2 Samuel. Você já viu que aquilo que eu acertei na primeira é porque eu decorei antes de sair de casa, né? Oh, meu Deus. Irmão, seja um amante da Bíblia. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite.
Você acha que quando a Bíblia diz para meditar na lei do Senhor dia e noite, você acha que isso é humanamente impossível? É possível humanamente? Claro que não, né? Porque você tem que trabalhar, né? Você tem que trabalhar. Tem hora que você vai ter que colocar sua atenção no seu trabalho. Você tem que ficar pensando. Quando a Bíblia diz medita na lei do Senhor dia e noite, a Bíblia está dizendo medita na lei do Senhor em dia, tempos claros, tempos bons, mas também em noites, tempos difíceis, tempos ruins. Quando a Bíblia diz que Pedro pescou uma noite inteira e não pegou nada, a Bíblia não está querendo falar para você de 8, 9 horas sem sol. A Bíblia está falando de um tempo que você investe em tempos escuros, em tempos negros. E a Bíblia fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém, nem para no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda, não para, não se assenta. Isso fala de uma decadência espiritual, de alguém que anda, depois para e depois se assenta. Antes medita na lei do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que tem paladar na palavra de Deus. Paladar. Por isso que a gente precisa buscar um novo nascimento na vida das pessoas. Dá a ela a natureza que lhe dá o paladar da palavra de Deus. Capítulo 30 de 1 Samuel diz assim: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto sobre o sul e sobre a cidade de Ziclague, e tinham ferido a cidade de Ziclague e a tinham posto fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nelas, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus valentes viram a cidade, e eis que estavam queimadas a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, Jezraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui uma estola. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo-lhe: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram para trás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem pão e nem água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto a banda do sul dos queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo à cidade de Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe:
Por Deus, jura-me que não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo, o guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 mancebos que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também suas 2 mulheres os livrou. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Nós estamos diante de um cenário. Nós estamos diante de um cenário de Davi, que foi um período muito difícil da vida de Davi. A gente não tem tempo para falar sobre o curso de Davi até aqui. Mas esse foi um período que Davi, por vencer um gigante e livrar a nação de Israel de toda uma opressão dos filisteus, ele acabou por recompensa disso, sendo expulso da sua nação. Porque quando Davi matou o gigante, então Davi começou nas rádios ali em Israel naquela época, na rádio FM de Israel, começou a tocar uma música que foi sucesso de audiência, primeira colocada. Todo dia começaram a cantar aquela música. Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e isso deu problema para Davi. E Davi foi expulso. Irmãos, Davi, ele é um dos maiores protótipos, ele é um dos maiores ensinadores de uma vida no Espírito, ele é um dos maiores protótipos de Cristo. Por quê? Porque Davi compreendeu a nova aliança dentro da velha aliança. Davi compreendeu a nova aliança sem ter nascido de novo. Por isso que Deus também tratou com ele na mesma altura. Por isso que Davi, quando deitou-se com Betseba, sabe que Deus fala para Davi: Davi, o que você fez escondido, os seus filhos farão a luz do dia diante de todo Israel. E depois a Bíblia vai dizer que os filhos de Davi tinham relações sexuais com as concubinas de Davi no terraço da casa real. Por que no terraço da casa real? Porque Deus trabalhou com Davi nas prerrogativas da nova aliança. E na velha aliança, adultério é quando alguém deitava, tinha uma relação sexual com o cônjuge que não era dele, e isso constituía adultério. Jesus veio para a nova aliança e disse: eu, porém, vos digo, aquele que na sua mente pensar, alimentar pensamentos impuros no seu coração, já cometeu adultério. E Davi deitou na cama com Betseba, mas foi olhar e desejar ela no terraço. Por isso foi ali com os seus filhos, no terraço. Porque Davi, ele era um protótipo da velha aliança. Ele é um protótipo de Cristo Jesus, como caminha-se na unção de Cristo Jesus. E Deus trabalhou e mostrou Davi para nós de todas as formas, daquilo que era bom e o que não era. E nesses dias Davi estava fugido, porque ele tinha dado livramento para a sua nação. Irmãos, um homem e uma mulher que vai andar na unção de Cristo, ele precisa conhecer os seus caminhos, conhecer o caminho, a unção, a quem ele está seguindo, porque tem implicações aí. Quanto Davi não era ungido, ele só era rejeitado. Depois que foi ungido, passou a ser perseguido, porque os irmãos de Davi rejeitaram Davi.
E Davi teve que vencer a rejeição dos irmãos. Depois teve que vencer a rejeição de um líder. E por fim ele está fugido. Quando ele está fugido, ele sobe a Nob. Nob quer dizer cidade alta. Quando ele chega lá, ele entra na casa do sacerdote Aimeleque. E ele diz: por favor, me dá um pouco de pão, que eu estou exausto, fugido. Só comer alguma coisa. Deus lhe deu, o sacerdócio lhe deu o pão da preposição, que nós não vamos falar sobre isso agora. E Davi também perguntou: ele disse, você não tem alguma arma aí, que eu preciso de alguma arma para me defender? Naquele dia o sacerdote Aimeleque diz: não há aqui nenhuma arma, a não ser a lança do gigante, o Golias, que você venceu. Davi, quando venceu a rejeição dos irmãos, derrubou um gigante. Quando venceu a rejeição de um líder, tomou a lança do gigante. São níveis que você vence em Deus. Davi, quando derrubou o gigante, ele venceu um nível. Quando ele cortou a cabeça do gigante, ele venceu outro nível. E quando ele toma a lança do gigante, era outro nível. São âmbitos e níveis de autoridade que você avança, que você caminha. E Davi, fugido de Saul, Saul traçou uma perseguição a Davi. Davi não tinha mais onde esconder-se. Davi pensou: uau, Davi morre de medo dos filisteus. Davi pensou: Saul morre de medo dos filisteus. Saul fez o quê? Davi fez o quê? Foi se esconder numa cidade de Judá que estava sob domínio dos filisteus, uma cidade de Ziclag. Chegou lá o rei Aimeleque, o rei de Ziclag, que me fugiu o nome agora. Quando começou a sair para a guerra, rei Ax, ele começou a sair para as guerras, ele começou a levar Davi junto. Por quê? Porque Davi, quando estava fugido de Saul, ele foi se esconder numa caverna chamada Adulão. Nessa caverna, abandonado, sozinho, de repente, pessoas começaram a bater lá atrás dele para dizer: Davi, eu estou com você. Foram 400 homens. Isso está em 2 Samuel 22. Se você der uma lidinha rapidinho comigo, 2 Samuel 22, só para vocês saber que tipo de homens. 2 Samuel 22, 1 Samuel, perdão, você está no 30, é só voltar para o 22. Eu estou querendo confundir você, né? Estou quase conseguindo. 1 Samuel 22 diz assim. Posso ler? Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito amargurado. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Irmão, Davi se escondeu na caverna de Adulão, abandonado, desamparado. De repente começaram a bater pessoas lá. Disseram: Davi, nós estamos com você. Você é o cara. E Davi se alegrou, porque encontrou apoio em 400 homens. Davi foi tirar uma ficha do SPC e Serasa desses caras. Pensa, gente, uma curva de rio. Curva de rio só para, sabe, é pneu velho, é balde rasgado, é bola furada aqui, ó. Gente endividada, espírito amargurado. Irmãos, Davi pegou esses 400 homens e transformou eles no maior exército que Israel já conheceu. E Davi sai dali. Quando Davi consegue alinhar esses caras, e ele vai para a cidade de Aques, se apresenta ao rei de Aques, o rei filisteu, acolhe ele ali, na cidade de Ziclag. E cada vez que o rei saía para uma guerra pelos filisteus, Davi ia junto, ajudava. E a partir daquilo ali, o rei Aques passou a ganhar todas as guerras. Por quê? Porque tinha apoio do Davi, seus 400 homens. E essas alturas do que texto que nós lemos aqui já estavam em 600.
E Davi se reabilitou, mas estava fora daquilo que ele foi chamado, que era para ser rei. Só que Davi, quando é expulso, Davi, quando o que ele não sabia, que Deus estava preparando ele para ser rei. Quando você vai andar na unção de Cristo, quando você vai andar na unção do Cordeiro, você vai viver o tempo da caverna de Adulão. Gente ruim que ninguém quer vai bater na sua porta. Gente, irmão, a gente, você já viu, você está com o casamento mais ou menos no limite para se manter de pé, e quanta gente encosta no seu lado, que está 10 vezes pior que ajuda. Aí você dá uma palavra, dá certo para ele, mas o seu não melhora. Aleluia! Glória a Jesus! Quem pode dizer, eu sei bem o que o senhor está falando aí, pastor. A gente, irmão, a gente no espírito brasileiro de querer levar vantagem, a gente quer o melhor. Mas Deus faz bater na tua porta a gente que ninguém quer, que já desistiu, porque crê que em você Ele pode ter um destino diferente. E quando Davi estava mais ou menos bom, um ano e meio ele estava ali dando vitória. Chega um dia que nós não lemos, que é o texto antes desse que nós lemos. O rei Aques com outros reis dos filisteus se aparelham numa guerra para se levantar contra Israel. Alguns príncipes dos filisteus vieram para o rei Aques e disseram, cara, esse Davi não pode ir não. Esse cara aí foi um cara que já derrubou a gente. Está dando vitória para você, mas já derrubou a gente. Na hora da peleja, pode ser que ele vira para o lado de lá, porque ele é de lá. O rei Aques chegou para Davi e disse, Davi, cara, você é um cara jóia, mas não deu isso. Nessa você não vai. Irmão, Davi teve que viver de novo a rejeição. Davi teve que viver de novo o percalço de voltar para casa. Ele disse, agora, em Israel não deu, fora de Israel não deu. Ele voltou pensando, pô, não tem mais nada de ruim para acontecer. Tudo que tem acontecido de ruim já aconteceu. Só que quando ele chega em casa, ele tem uma surpresa. Os amalequitas tinham dado contra a cidade dele. E daqueles homens, os amalequitas levaram todas as esposas, levaram todos os filhos. As famílias foram roubadas. Porque Deus estava ensinando para Davi que a maior guerra dele é as famílias. A maior guerra dele é as famílias. Mas é preciso andar numa unção como Davi andava. E quando eles olham que levaram as esposas, os filhos, não tocaram em ninguém, mas levaram todos. Ficou difícil, eles choraram, a Bíblia diz até não dá mais. Sabe o que aconteceu? Aqueles 400 homens, endividados, amargurados, que Davi deu sentido de vida e transformou eles num grande exército. Agora eles queriam apedrejar Davi. Você já viveu a experiência de ajudar alguém, de favorecer alguém, de estender o braço para alguém, depois ser apedrejado por esse mesmo alguém? Aleluia, seja bem-vindo. Você está numa unção do Messias. Você está na unção do Messias. Porque a traição é o caráter da ceia. E agora a Bíblia diz que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Ele pegou uma estola sacerdotal e disse, Deus, o que eu devo fazer? Posso ir atrás? E Deus disse assim, Davi, eu te fortaleço, meu filho. Enquanto os outros te criticam, você buscou se fortalecer em mim. E vou te dar direção. E você vai salvar não somente a sua família, mas você vai salvar a família até dos que querem te apedrejar. Porque essa é a unção que eu tenho para ti. Você vai salvar somente não a tua casa, não, mas vou te usar para entrar em casas, para que muitos lares sejam salvos através de você. E Davi agora vai.
Irmãos, Davi está contra o tempo. Ele tinha uma palavra de Deus. E Deus ainda falou: tem mais uma coisa. Não vai perder nada, Davi. Todas as esposas vão ser recuperadas. Todos os filhos vão ser recuperados. Sabe essas meninas, essas moças? Nenhuma delas vão ter sido tocadas. Você vai recuperar ileso. A obra de restauração que eu vou fazer, se o seu filho já usou droga, se o seu filho já viveu situações contrárias, através de você, eu vou entrar no recurso de restauração, que essas coisas não vão estabelecer sequelas. Se você fortalecer em mim, pegar minha orientação. E Davi vai. Davi seu agora 600 homens. Só que alguns homens foram ficando para trás. E quando eles passaram por uma lagoa, um ribeiro, 200 homens não puderam passar. Eles ficaram ali. Davi disse: então deixa a bolsa aí, pelo menos eles cuidam da bolsa. E eles ficaram ali, tinha sombra, ali tinha água. Mas os 400 foram com Davi. Davi estava contra o tempo. Irmãos, na metade do caminho, Davi encontra um homem jogado no chão. O cara não falava, não respondia. Davi para ajudar o cara. Pastor, pega um exemplo comigo. Você chega em casa, sua esposa foi sequestrada, seus filhos foram sequestrados, e Deus diz assim, você vai orar e diz: não, pode entrar no teu carro, meu filho. Entra no teu carro e segue, que eu vou votar, você vai alcançá-los. Bom, pastor, se sou eu, se sou você, nós não ia respeitar a lombada, nós não ia respeitar semáforo. Nós estamos contra o tempo para salvar nossa casa debaixo de uma palavra de Deus. Davi estava assim, mas quando Davi viu um necessitado, ele para ajudar. Cara, o que é isso? Você está em dificuldade? Não seja cego e nem surdo para quem está à sua volta e tem mais necessidade que você. Não se fecha na sua vida. Tem os ouvidos abertos para a voz do necessitado. Tem os olhos abertos para a voz do necessitado. Davi estava trabalhando para a salvação na sua casa, mas para salvar o perdido. Davi dá água, dá comida, põe passas de figo. Davi cura o cara. Quando o cara recobre o espírito. Eles vão estar 3 dias e 3 noites aqui. Irmão, 3 dias e 3 noites, morto, perdido. Depois de 3 dias e 3 noites, o rei o alcança e sara e cura. Será que precisa fazer a transferência do sentido figurativo aqui? Quem é que após 3 dias e 3 noites? Quem é o rei que após 3 dias e 3 noites se apresentou para te salvar e para te curar? Aí Davi pergunta, cara, depois que o cara recobre o espírito, quem você é? Da onde que você é? Irmão, a gente tem disposição para ajudar alguém que sabe que pode trazer retorno. Normalmente no nosso espírito a gente procura primeiro saber quem é, para depois saber se ajuda, para ver se tem retorno. Davi não. Davi primeiro ajuda, depois vai perguntar quem o cara é. E o cara disse, eu sou um egípcio, e eu estava escravo dos amalequitas. Por quê? Porque tem uma palavra que os Amaleque guerreará contra Israel de geração em geração. Por quê? De geração em geração. Porque Amaleque quer os filhos. Amaleque trabalha contra a geração, a sua próxima geração. E eu era escravo dos amalequitas. Nós demos contra uma cidade chamada Ziclag, botamos fogo e levamos tudo. Na volta eu adoeci, eles me largaram aqui. Aí Davi disse assim, não acredito. Irmão, Davi para do problema dele para ajudar o próximo. E no ajudar o próximo, ali estava a senha para ele, a chave para ele alcançar a vitória da sua própria casa. Se você para trabalhar para a casa daquele que está mais dificultoso que você, pode ser uma chave para Deus trabalhar para a salvação da sua casa. Por isso o projeto é tão maravilhoso. Precisamos entrar nas casas, precisamos entrar nos lares. E Davi agora organiza aquele cara e disse, tá bom, você sabe me levar até lá? Ele disse, se você não me matar, eu te levo. E o rei disse, cara,
Se eu te alcancei quando tu era um egípcio. O que é um egípcio? É uma pessoa sem salvação. Se eu te alcancei, usei misericórdia com você quando você trabalhava para os amalequitas, agora você acha que na minha mão você vai morrer? Cara, eu não vou cuidar da tua casa. Aleluia. Agora ele vai. Lá vai Davi. Davi senta com o ex-egípcio e diz: como é que é lá? Daí o egípcio que trabalhou para os amalequitas disse: cara, eu sei tudo como é lá. Eu já estive lá. Eu já bebi, já fumei, eu já prostituí. Conheço como é que é lá. Aí o rei diz: pois é, agora que eu te curei, que eu te sarei, até aquilo que o diabo fez na tua vida eu vou usar para salvar as famílias que lá estão. Esse Jesus é lindo, não é não? Esse Jesus é lindo, não é não? Jesus disse para ele, Davi diz assim: irmão, quem é um rei que te curou, que te salvou e que está dizendo agora, até o que você foi usado na mão do amalequita, eu vou usar para você ser um restaurador das famílias que estão na mão dos amalequitas. Sabe o que acontece? Pastor, agora sai o exército de Davi marchando, Davi na frente, sendo guiado por quem? Pelo egípcio, cara. Não tem nem nome. Não tem nem nome. Pastor, quem é você, cara? Quem sou eu? Se não um egípcio que um dia o reencontrou, sarou, curou e agora diz: entra no arraial dos amalequitas que eu vou atrás. Eu uso a tua experiência, você entra e eu vou atrás e uso a tua vida para salvar a família, para resgatar lares. Isso é o que eu tenho para você. Isso é o que eu tenho para você. Você não foi chamado para trabalhar para os amalequitas, disse o Senhor. Você agora é meu guerreiro. Agora o exército de Israel estava indo, o rei estava indo, sendo puxado pelo egípcio. Aquele cara de morto agora entrava com o rei respaldando ele. Esse sou eu, esse é você. De morto um dia, hoje entra no arraial dos amalequitas, respaldado pelo rei. Às vezes, irmãos, a gente faz coisas que eu mesmo não acredito. Você sabe a história do elefante que se assustou na selva? Quem conhece? O elefante se assustou na selva. Ele saiu correndo. Primeira árvore que ele trombou, caiu uma formiga em cima dele. E ele saindo, derrubando árvore, rasgando mato. Ele correu uns 2 quilômetros assim, cansou. E ficou aquele túnel para trás. Quando ele cansou, parou, a formiguinha desceu aqui na orelha do elefante, assim: dá uma olhadinha para trás e vê o estrago que nós dois fizemos. Aleluia! Aleluia! Esse é você. E o diabo, ele quer que você se enxergue como uma formiguinha. Ai, eu não posso, ai, eu não. Ou então, se Deus começa a te usar, Ele faz você acreditar que você achar que você é o elefante. Não, eu sou só uma formiguinha, cara, mas eu estou em cima dele. Amém. Ou embaixo, eu não sei, ele que escolhe. Agora, aquele egípcio ia na frente. Pastor, o exército de Israel, quem ia na frente puxando, cara? Um cara que não tem nem nome. Ele era só alguém que o rei tocou, que o rei curou. Ele não era o apóstolo não sei o quê. Ele não, ele só era agora um ex-egípcio que o Senhor disse: você foi chamado para guerrear para mim e por mim, e não para os amalequitas. Davi chega, irmão, dá naquele lugar e liberta todas as esposas, todos os filhos. Ninguém tinha sido atingido por nada. Eles trazem, agora eles voltam com esposas, com os filhos, fazendo festa. E quem é que vem à frente?
Cara, aquele egípcio. O Senhor quer usar você, não somente para salvar sua casa, mas através da sua vida, entrar no arraial dos amalequitas, para resgatar muitas famílias. Portanto, trabalhe pela sua casa, mas por favor, não se acomode em volta das necessidades só da sua casa. Sempre tem um egípcio morto ao seu lado. E ele, quando você atende ele, você move chaves no céu a favor da sua casa. Aquele homem, Davi estava indo para salvar sua casa, mas ele para enxergar a necessidade do próximo. Tem muita gente nessa cidade precisando de você. Você tem problema? Tem. Tem gente que tem muito mais. Às vezes você tem um pouquinho de Jesus. Para você é pouquinho. Mas para algumas pessoas, esse pouquinho é muito. Esse pouquinho é muito. Por isso, na medida que você se move em atender o necessitado, você move chaves a favor da sua casa. Sabe de uma coisa? Quando Davi volta com todos os despojos, com todas as esposas, na volta, pastor, ele chega e para naquele mesmo ribeiro e encontra aqueles 200 que ficaram. Devolve as esposas, devolve os filhos para eles também. E agora vão repartir também os despojos, que trouxeram ouro, prata. Daqueles 400, nessa hora, alguns homens se levantaram, que a Bíblia os denomina filhos de Belial. E foi terrível para mim ler aqueles homens como filhos de Belial. Sabe por quê, pastor? Porque diante de Deus, se isso decepciona você, diante de Deus, eu me vi num daqueles caras. Vamos ler? Vamos ler? Versículo 19, que foi o que nós lemos. Capítulo 30, versículo 19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, vacas, e levaram-os diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens, que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha-se. Chegando Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e a seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha, nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Irmãos, eles trouxeram muitos despojos, trouxeram ouro, prata, tudo que havia no arraial dos amalequitas. Quando eles chegaram e encontraram aqueles 200, alguns filhos de Belial disseram assim: Davi, não vão devolver a conquista do ouro, da prata que nós conquistamos lá daquele povo, não. Poxa, os caras, nós demos a cabeça a prêmio. Mas podia estar morto, podia estar nós 400 mortos, esses caras vivos. Nós demos a nossa cabeça a prêmio, nós demos o nosso sangue. Eles ficaram sombra e água fresca.
Poxa, é no mínimo justo, Davi. Devolve filho, devolve os filhos, devolve a esposa. Já é motivo de festa. Devolve a roupa de cada um. Agora as conquistas. Davi disse: não. Porque, irmãos, quantas vezes na nossa justiça própria a gente decide quem merece ou o que merece ter de Deus? Quantas vezes na nossa justiça própria a gente julga que pessoas merecem ou não merecem ter algo de Deus? Davi disse: não. Se eles não conseguiram chegar até lá, se eles não puderam aí, Davi disse: não, irmãos, não faça assim. Se você conseguiu jejuar um pouquinho mais, se você conseguiu orar um pouquinho mais, se você conseguiu se santificar um pouquinho mais, se você conseguiu se aplicar um pouquinho mais, isso não é mérito teu, foi graça que Deus te deu, irmãos. Quem nos deu vitória foi o Senhor, não foi o nosso braço, não. Não se faça assim, vamos repartir igual. Tanto aquele que lutou como aquele que não lutou vai receber igual, porque quem anda na unção do Senhor, quem anda na unção do Davi, não vai ficar com converseiro, irmãos. Aquela conversa do obreiro que diz: fulano não quer ajuda, fulano não quer tratamento, não quer confronto, não sei o que. Não, irmão, se você pode orar um pouquinho mais, se você pode jejuar um pouquinho mais, Deus vai dar para você, e vai usar a tua mão para dar para aquele que você acha que não merece, porque você é canal de Deus, de compaixão, de misericórdia. Não é na tua justiça que Deus vai estabelecer o que Ele dá, mas na compaixão dEle, através da sua vida, até o que não merece vai ganhar nas tuas mãos. Andando na unção do Senhor. Porque hoje eu sou um guerreiro, mas um dia eu fui um egípcio, cara morto, que Ele encontrou, que Ele sarou, que Ele curou. Eu sou um milagre, está aqui, você também. Como hoje eu posso decidir quem pode ser ou não abençoado por Deus. O mesmo Deus de compaixão que te salvou é o mesmo Deus que vai te usar. Sabe, eu já usei situação. Vou ajudar eu não vou ajudar minha sogra, aquele meu cunhado chupim, não trabalha, só está lá nas costas dela, vadio, vagabundo. Eu vou estar dando dinheiro para minha sogra, ela até merece, mas para aquele rapaz vagabundo ficar comendo, não, meu irmão. Deus está te abençoando, Juscelio. Dá para tua sogra, deixa o cunhado comer, deixa ele se esbaldar. O caráter dele não vai definir o seu. Ele anda no que ele anda e você anda onde você anda. Você é de Deus, anda nas compaixões de Deus, anda na misericórdia de Deus. Dá para quem merece, dá para quem não merece, porque Deus é doador e você tem o seu caráter. Então ajuda, não ajuda a mãe por causa daquele irmão vadio, não ajuda a sogra por causa daquele cunhado, cara, ajuda. Deus te abençoou, Deus te salvou, Deus te libertou. Anda na unção dele. Você não pode decidir quem Deus abençoa e quem Deus não abençoa. Ele é um chamado para ser um libertador de famílias que estão presas nas mãos dos amalequitas, a partir da sua, enquanto você olha para aquele outro, para o necessitado, Deus capacita para a sua e capacita para o outro. Davi, irmão, pastor, parou para ajudar aquele homem, e ali estava a chave da libertação da sua família. Quantos estão sendo desafiadas aí além das necessidades da sua casa? Porque se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, o Senhor está nos desafiando. Irmãos, Deus está pegando pesado com vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o Senhor está olhando para vocês e está dizendo: vocês podem ir um pouquinho mais. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Tem espaço, tem lugar. Tem lugar para cadeira. Tem lugar para as pessoas.
O Senhor, tem muita cadeira vazia aqui, gente. Tem muita cadeira vazia aqui. Mas na nossa cultura evangélica, tudo está na responsabilidade desse homem. Não, esse homem foi alcançado pelo Rei e curado, assim como você. Sabe por que Deus chamou o Gideão? Israel estava debaixo da opressão dos medianitas. Deus diz assim para Gideão. Primeiro que Gideão estava malhando trigo no lagar, né? Morrendo de medo, apavorado, porque os medianitas davam de súbito para tomar a colheita. Ele colheu o trigo mais cedo e foi malhar no lagar, no lugar de pisar a uva, porque não era tempo de uva. Ele foi para lá para não ser pego, morrendo de medo. Deus aparece para ele e diz: Gideão, homem valente. Ficou, cara, que é isso? O cara está morrendo de medo, Deus chama o cara de valente. Porque uma coisa é como você se vê e outra coisa é como Deus te vê. Aleluia. Uma coisa é como você se vê e outra coisa é como Deus te vê. Irmãos, aquele dia, até para Deus convencer Gideão do que ele era capaz, Deus usou até os inimigos para falar. Até o diabo estava dizendo: Gideão, você é um cara de Deus. A gente precisa enxergar até a si mesmo como Deus enxerga. Vocês conhecem a história de Daniel, contado pela Bíblia dos Leões? Conhece? Já leu na Bíblia dos Leões a história de Daniel? Começou a ter festa na cova dos leões. Festa, e tinha um leão velhinho já sem dente. Disse: gente, que barulheira é essa? Ah, está chegando comida, está chegando carne. O que é? Esse é um tal de Daniel, um judeu. Aquele leão velhinho sem dente, judeu? É um Daniel. Digo: você é judeu, se eu fosse vocês não fazia muita festa não. Mas por quê? Tempo atrás aí, tinha um cabeludo, um tal que tinha força no cabelo, não sei o que. Um dos nossos antepassados, tataravô, tentou enfrentar um cara desse. Foi rasgado no meio, esse cabeludo, um judeu desse, rasgou no meio. E passou anos. Eles tinham esse histórico, mas aquele era forte porque ele estava no cabelo. Aí encontraram um ruivinho que não era cabeludo. E o leão, nossos tataravô, tentaram enfrentar. Estava cuidando das ovelhas deles, quiseram avançar nas ovelhas do ruivinho. O ruivinho arrebentou com os leão tudo. Se alguns não fogem, nós não estávamos aqui. Não, e não foi pouco não. Depois que os leões fugiram, os ursos acharam que podiam tomar um pedaço que ficou para ele. Não, os ursos foram também. O ruivinho arrebentou com os ursos. Essas alturas, o leão estava apavorado, morrendo de medo. Começaram a orar. Nisso começaram a orar, estava trazendo Daniel. O anjo veio na frente, o anjo entrou primeiro, eles viram o anjo. Meu Deus, Deus ouviu a oração. Já se alegraram, porque ele estava orando e o anjo entrou. E os leões disseram para o anjo: seu anjo, por favor, não deixe esse homem fazer nada com a gente. E o anjo falou: se vocês ficar quietinho, deixa que com ele eu cuido. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Se a gente se enxergasse como Deus enxerga a gente, acho que a gente precisa ler mais a Bíblia dos Leões. A gente precisa ler mais a Bíblia dos Leões. Gideão morrendo de medo, eu disse: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. Por que Deus foi em Gideão? Por causa da resposta de Gideão. Gideão diz assim: ó Senhor, se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo isso? Como assim? Deus não falou que era com todo mundo. Deus falou que era com Gideão. Você lê em casa: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo. E ele disse: ó Senhor, se o Senhor é conosco, por que estamos sofrendo tudo isso? Deus foi no homem que, quando entende que Deus é com ele, não é para a vida dele, para as coisas dele, mas um homem de uma mente coletiva que sabe que quando Deus o abençoa, é para abençoar o próximo. Irmãos, há uma diferença. Não olhe o relógio, por favor. Há uma diferença entre o poder da fé e a razão da fé. Por isso que Pedro, velhinho, ele escreve: pastor, irmãos, bem velhinho, sejam prontos para responder a cada um a razão da vossa fé.
Porque Pedro foi um homem que conheceu muito o poder da fé. Mas quando ele foi velhinho, ele disse para os irmãos se atentar para a razão da fé. Porque a fé não é racional, mas tem uma razão de ser. E Pedro foi um homem que conheceu muito o poder da fé. Pedro tirou moeda da boca do peixe, andou sobre as águas. Pedro, um dia, Jesus disse: Pedro, lança a rede ao mar. A Bíblia diz que tinha o barco de Pedro e outro barco. Os dois pescaram a noite toda, não pegaram nada, estavam lamentando, sofrendo. De repente, Jesus vem: Pedro, dá o teu barco aqui, vai lá no fundo. Pedro lança a rede. E o barco vem tanto peixe que começa a afundar. Na hora da multiplicação, de vir tanto peixe, Pedro conheceu o poder da fé. Mas daqui a pouco o barco começa a afundar. Aí Pedro foi lembrar daquele outro barco que sofreu com ele uma noite toda em tempos difíceis, foi companheiro dele, lutou junto, chorou junto e não pegou nada. E agora, para Pedro lembrar do seu amigo que viveu a dor com ele, precisou o barco dele ir afundando. Às vezes Deus precisa afundar o nosso barco para a gente enxergar o barco do vizinho, que precisa também do que nós temos. Ali Pedro foi conhecer a razão da fé. Por isso que Pedro um dia, irmãos, ele libertou um homem da cadeira de roda. Foi um milagre tremendo, ele conheceu o poder da fé. Para isso, por causa disso ele foi preso. Quando ele foi preso, Pedro estava embriagado com os milagres e o poder da fé lá na cadeia. Um anjo chegou, abriu a cadeia e disse: Pedro, volta lá, Pedro, e prega a mensagem completa dessa nova vida. Você precisa entender o porquê do poder da fé. Você precisa entender a razão. Por que eu te dei fé? Por causa do próximo. Esse mesmo Pedro, um dia, Jesus traz ele no monte, rasga o céu, aparece Elias, aparece Moisés. Jesus se transfigura. Um ambiente totalmente de eternidade celestial se moveu ali. Pedro olhou aquilo, que coisa fantástica. Pedro conheceu o poder da fé ali, mas ainda não entendia a razão da fé. Se ele entendesse a razão da fé, ele diria: Senhor, como fazemos para levar isso lá para baixo para os meus irmãos? Ou então: Senhor, dá para o Senhor segurar aqui, eu vou chamar os meus irmãos para vir experimentar isso. Não, Pedro disse: Senhor, vamos fazer uma cabana só para nós? Não, irmão, você precisa entender mais do que o poder da fé. Você precisa entender a razão da fé. O que Deus te deu vai além da ideia de te abençoar. O que Deus te deu é porque tem gente à sua volta que precisa do que Deus colocou nas suas mãos. Ainda que para você pareça pouco, para aquele o pouco é muito. Porque dois peixes, 5 pães parecia muito pouco, até que entregou-se na mão daquele que poderia muito fazer. Por isso entenda, você pode ser só um ex-egípcio, cara, mas o rei te tratou, o rei te curou. Agora ele te dá poder para entrar no arraial dos amalequitas, para trazer cura, para trazer libertação para sua casa, salvação para sua casa, e através de você muitos lares sejam salvos. Gideão, homem valente, eu sou contigo. Ó Senhor, se o Senhor é conosco. Pastor, ele foi num homem que tinha uma mente coletiva, que entendeu o coração de Deus, porque é o Pai nosso, o pão nosso. Por isso deixa Deus se mover através de você. Vá além da sua dor, vai além das suas necessidades. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Não olhe o relógio agora, nós só vamos orar. Eu não vou olhar para não sentir culpa, você não olha para não sentir raiva de mim, e nós ficamos combinados. Mas eu quero orar com a sua família. Até agora nós não fizemos isso. Eu queria gastar esses poucos minutos, os irmãos do louvor vão me ajudar, mas eu queria que você se dispusesse a sair do seu lugar, se você quiser, que você possa vir aqui. Traga pela mão as pessoas da sua casa. Eu quero orar com a sua casa, eu quero orar com a sua família. O Senhor vai usar até mesmo suas experiências na mão dos amalequitas. Quero orar com você. Irmãos, não precisa se esconder não lá. Pode vir. Pode chegar.
Vamos orar. Amanhã, segunda-feira, nós vamos comprar a Bíblia dos Leões. A gente precisa acreditar como Deus acredita em nós. Irmão, a visão de Deus é totalmente diferente da nossa. Deus, irmãos, quando Deus os coloca, quando o filho pródigo saiu de casa, que ele saiu aqui da casa do pai, ele bateu até lá nos porcos e voltou. Quem estava na casa, olhando num aspecto natural, quando via aquele filho se distanciando de casa, a cada quilômetro que ele andava, quem olhava no natural dizia, está 1 quilômetro mais longe de casa. Para o pai, que sabia que ele ia bater lá naquela parede e ele ia voltar, para cada 1 quilômetro que o filho se distanciava da casa, o pai dizia, está 1 quilômetro mais perto de voltar. Porque a visão era outra. Porque a visão do pai era outra. Quando Jesus encontra aqueles 2 jovens discípulos no caminho de Emaús, dizendo, o que vocês estão conversando, gente? Aí eles olham para Jesus e dizem, és tu o único forasteiro em Israel que não sabe a última notícia, não? Daquele que nós pensávamos ser o Messias, o libertador, que morreu e acabou o nosso sonho, nossa expectativa. Até disseram algumas mulheres que ele ressuscitou, mas até agora nada vimos. Você não se fala em outra coisa, você não sabe essa última notícia que temos. Não se fala em outra coisa, que ele morreu, nós pensávamos ser ele. E Jesus ali no lado deles dizendo, gente, essa é a última notícia da terra. Eu quero que vocês conheçam a última notícia do céu. A última notícia do céu é que ele ressuscitou e aqui fala convosco. Quando você perde o Wi-Fi, você vai ter notícia da terra. Mas se você mantém o seu Wi-Fi, a última notícia do céu nunca é de morte. A última notícia do céu sempre é de vida. Aleluia. Vamos adorar o Senhor em família. Eu sei que o Senhor está ministrando alguns corações e o Senhor está desafiando vocês a não só alinhar-se com Deus, mas se fazerem na mão deles, dispostos e disponíveis a atender muitos egípcios nesses lugares, nessa cidade, que precisam daquilo que você recebeu, do toque de cura do rei que te alcançou. Vamos ministrar ao Senhor.